Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, sentados mesmo como estamos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, lembrando que há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Queridos irmãos, a proposta desse trabalho que o pastor Eliomar idealizou para esse começo de ano é falarmos a respeito de uma igreja viva e de uma igreja relevante. E se tem uma coisa que pode tornar uma igreja expressiva, uma igreja sensível, uma igreja significativa para ela mesma e para o ambiente no qual ela está inserida, é a unidade entre os irmãos. Nós vivemos numa sociedade polarizada, e essa polarização, ela começa em relação, por exemplo, à política. Depois nós temos a polarização em relação à economia. Depois nós temos a polarização em relação às questões de interesses, onde você tem sempre ali dualidades e conflitos de interesses. De modo que, de forma geral, a sociedade ela é dividida, a sociedade é fragmentada, a sociedade é quebrada, a sociedade, ela por natureza é marcada pela rixa, pela disputa e pelo desafeto. E a igreja, ela torna-se um luzeiro, ela torna-se um referencial, ela torna-se um paradigma, ela torna-se um farol, quando ela apresenta um grupo de irmãos que, não obstante suas peculiaridades, suas subjetividades, suas particularidades, rompem com suas diferenças e conseguem viver em unidade. Eu acho que o olhar da sociedade volta-se para a igreja com maior vagar, com maior atenção, com maior parcimônia, com maior aferição, quando a igreja ela expressa na sua convivência uma unidade. E eu quero hoje falar sobre esta unidade, como a gente constrói a unidade. Jesus, ele condicionou o conhecimento da igreja e a expansão do reino de Deus à unidade da igreja. Ele disse que uma igreja unida, uma igreja uníssona, uma igreja que é coesa, ela poderá impactar o mundo com uma força, com uma expressão muito maior do que quando ela vive sectarizada, fragmentada, quando ela vive dividida, quando ela vive setorizada. Então é importante a gente pensar sobre a fundamentalidade da unidade na igreja e como é que se constrói esta unidade. É sobre isso que eu quero falar hoje. Uma igreja edificada na unidade apesar da sua diversidade. A palavra hebraica que aparece no Antigo Testamento para unidade é a palavra Echad. E a palavra Echad, nos 39 livros do Antigo Testamento, ela vai aparecer durante 971 vezes. Então a palavra hebraica para unidade
no Antigo Testamento é a palavra Echad, e nos 39 livros do Antigo Testamento ela vai aparecer 971 vezes. E o que a palavra Echad com CH, o que essa palavra ela significa? Ela significa ela significa singular, ela significa único. Ela também significa unidade, ela também significa harmonia, e ela também significa união. Ela pode ser aplicada, e é aplicada em alguns textos, como exclusivo, singular, sem igual e único. Então a palavra para unidade é a palavra Echad. Esse termo, ele é muito importante no Antigo Testamento, e ele aparece em textos emblemáticos que falam sobre unidade, reciprocidade, koinonia, comunhão, amizade, fraternidade, irmandade e reunião. Esse texto vai aparecer, ou essa expressão vai aparecer, por exemplo, no texto de Gênesis 2:24. Por gentileza, abram aí as vossas Bíblias em Gênesis 2:24, que vai aparecer aí o termo Echad, quando vai dizer assim: os dois então se tornarão uma só carne. Aqui está falando do momento que Deus faz o casamento entre Adão e Eva, e Deus profere sobre eles a bênção, e a bênção é de que o casamento deve ser estruturado na unidade. Os dois se tornarão uma só carne. Eu gosto da tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, quando a NTLH traz assim: os dois se tornarão uma só pessoa. Aqui nós temos um aspecto da família, um aspecto do casamento, que é uma união monossomática, quer dizer, os dois se fundem, e nesse processo de fusão está a unidade, está a Echad. Quer dizer, a igreja, para ela ter unidade, ela precisa buscar esse entranhamento, esse vínculo, essa aproximação que tem na relação conjugal. Outra vez que a palavra Echad vai aparecer é no Shema judaico, e esse Shema judaico é a declaração de fé dos judeus. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Por gentileza, outra vez que a palavra Echad vai aparecer, e ela vai aparecer para se referir àquilo que é único, aquilo que é aquilo que é singular, aquilo que tem a ver com a união e a unidade. E aqui, não a unidade que existe entre o casal, mas aqui a unidade que existe na Trindade. Olha o que diz Deuteronômio 6:4. O Senhor, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é somente o Senhor, ou somente o Senhor nosso Deus é o Senhor. E esta palavra somente aí quer dizer somente Ele, apenas Ele, Echad. Há em Deus uma unidade perfeita, e esta unidade perfeita tem a ver com o entrelaçamento, tem a ver com a intimidade, tem a ver com o aprofundamento, tem a ver com os afetos entranháveis que existem de fato e de verdade na Trindade. Porque aqui nesse texto, a palavra que aparece aí para Senhor indica a Trindade coexistindo, a Trindade se relacionando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que tem uma frase do Aristóteles que ela dizia o seguinte: que só Deus e os animais selvagens vivem
na solidão. Com todo respeito à memória de Aristóteles e tudo que ele significa para a humanidade, sobretudo para o Ocidente, mas o Aristóteles estava redondamente enganado nessa expressão, porque Deus nunca existiu, ou nunca foi, ou nunca é apenas de modo unitário. Deus, ele existe em unidade. Deus nunca foi solitário, Deus nunca se sentiu vazio. E por que não? Porque a Trindade, ela é comunitária. Agora, essa comunidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito é tão sincronizada, é tão harmônica, ela é tão fina, há uma sintonia tão sutil e tão leve e ao mesmo tempo tão bem ajustada, que a palavra utilizada é a palavra Echad. A Trindade, ela convive em harmonia, em unidade perfeita. Na teologia, nós temos uma expressão que é a expressão pericorese. E essa expressão pericorese, quando vai falar sobre a Trindade, ela tem a ver também com a unidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, os irmãos que trabalharam na Argentina, com certeza, de assistir uma dança de tango, né? O argentino tem essa questão do tango, é uma dança clássica lá dos argentinos. E dizem que quando o casal dança bem no tango, a dança é tão perfeita, os movimentos são tão harmônicos, há uma unidade na movimentação do corpo tão grande, que se os dois estiverem de preto, e os dois estiverem com um chapéu, e se eles estiverem dançando numa penumbra, numa meia luz assim, com certeza você não vai conseguir distinguir quem é o homem e quem é a mulher, de tamanha sutileza na condução deles. No mundo grego havia a pericorese, que era quando um casal dançava de forma tão sintonizada, de forma tão leve, de forma tão sutil, e os movimentos se encaixavam de uma forma tão perfeita, que quando você olhava o homem, parecia que você estava vendo a mulher, quando olhava para a mulher, parecia que estava vendo o homem. Ali é a pericorese. Essa palavra, ela é aplicada para a Trindade. E na Trindade há uma unidade tão perfeita, que quando você vê o Pai, parece que você está vendo o Filho, quando você vê o Filho, parece que você está vendo o Espírito, e quando você vê o Espírito, parece que você vê o Pai e vê o Filho, e fica difícil nós distinguirmos quem é quem, porque eles trabalham de forma tão harmônica, de forma tão uníssona, de forma tão ajustada, de forma tão unida, que aí você vê ali o modelo máximo da unidade. E a palavra Echad, ela vai aparecer também num outro texto veterotestamentário, que é Isaías 44, versículo 6. Aqui Deus vai falar a respeito de si mesmo, e ele vai dizer que ele é único, que ele é que ele tem unidade, uma unidade perfeita em sua própria natureza. Isaías 44, 6 diz: eu sou o primeiro e o último, e não há outro, não existe outro além de mim. Quer dizer, eu sou único. Este termo Echad, ele aparece para falar o seguinte, falar da unidade divina. A Echad aqui enfatiza a unicidade de Deus. Deus é trino, mas é um. Fala também da unidade conjugal, representada pela união entre um homem e uma mulher, e a unidade comunitária, que é expressa também na unidade e na união dos crentes, dos servos de Deus. Agora, o Antigo Testamento termina e começa o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ter uma palavra também que é utilizada por diversas vezes para unidade. E a palavra que é utilizada é a palavra grega, renotes. E renotes significa o quê? Significa unidade, união, uniformidade. Ela significa ela significa único, ela significa união. Então, a palavra renotes é a palavra grega que é utilizada no Novo Testamento para unidade. E essa palavra ela vai aparecer
em alguns momentos, em alguns versículos, e esses versículos vão sempre falar a respeito desta coinonia, a respeito desta reciprocidade, a respeito desta amizade, a respeito destes vínculos. Vamos ver alguns versículos que a palavra e a ideia da unidade aparece aqui no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 3 foi o texto que nós lemos, mas eu queria ler com os irmãos. Diz assim: fazendo sempre esforço para preservar a unidade do Espírito. Aqui vejam, irmãos, que o apóstolo São Paulo fala a respeito da unidade da igreja, e essa unidade do Espírito, ou a unidade produzida pelo Espírito Santo. O Espírito trabalha na igreja produzindo unidade entre os irmãos, mas deve haver, Paulo diz, um esforço, uma dedicação. Ele fala, façam tudo para conservar. A gente também precisa ajudar nesse processo. O Espírito inclina o coração do pai para o filho e do filho ao pai, mas o pai guarda as responsabilidades dele e o filho também guarda. Também o Espírito inclina o coração da igreja aos pastores, mas também inclina o coração dos pastores para a igreja, mas os pastores precisam cumprir a sua parte, e a igreja também precisa cumprir a sua parte. O Espírito, ele faz você amar o irmão que está à sua direita e à sua esquerda, na sua frente, na sua retaguarda. O Espírito faz esse movimento de produção de unidade na igreja. O Espírito derrama amor sobre nós, mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade. O Espírito, ele promove condições de amarmos, ele promove ambientações para amarmos, ele promove força para amarmos, mas cada um deve se esforçar, cada um deve fazer de tudo, cada um deve se dedicar para preservar a unidade que foi produzida pelo Espírito Santo. Agora essa palavra renotes, ela vai aparecer em outro texto, eu queria ler com os irmãos, Efésios 4,13, que aqui vai falar a respeito de uma evolução da igreja. Paulo vai falar sobre uma gradação da igreja, e ele vai falar sobre o que é o alvo, da igreja. Efésios 4,13, ele diz, até que cheguemos à unidade da fé, desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Na Arque vai falar que até que cheguemos à unidade da fé, ou seja, a um status, a um patamar, a um topo, a um cimo nessa montanha do desenvolvimento da vida espiritual que a gente está percorrendo, que a gente precisa atingir. E qual é esse cimo? Qual é esse topo? Qual é esse cume? Qual que é esse platô superior? É chegarmos a uma unidade da fé. O desafio para nós não é aceitarmos Jesus. O desafio para nós, ou não é apenas aceitarmos Jesus, não é apenas sermos batizados, não é apenas participarmos da ceia do Senhor, não é apenas nos tornarmos funcionais no reino de Deus, não é apenas nos tornarmos cheios do Espírito e dos dons do Senhor, mas o desafio, ele perspassa também para chegarmos à unidade da fé. A igreja de Corinto, por exemplo, ela é uma igreja que ela tem tudo isso, irmãos que já se converteram, já foram batizados, irmãos que estavam tomando ceia, irmãos que eram funcionais no reino, e irmãos que eram cheios de dons, mas havia lá uma segregação, havia lá uma marginalização, havia lá um sectarismo, havia lá uma cisão, havia lá um desmonte na igreja. E aí tinha uns que eram de Paulo, tinha uns que eram de Apolo, tinha uns que eram de Jesus e tinha uns que eram de Cefas. Quer dizer, uma igreja com muitos talentos, mas dividida. Por quê? Porque não basta nós aceitarmos Jesus, não basta sermos batizados, não basta tomarmos ceia, não basta sermos funcionais no reino, não basta falarmos em língua. A gente precisa romper com esses rudimentos da fé e subirmos o nível. E qual é esse nível? Que a gente deve chegar àquilo que Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, até que Deus nos leve, até que os nossos esforços resultem, até que a nossa dedicação frutifique, e aí a gente tem uma igreja
coesa de fato de verdade, uma igreja unida de fato de verdade, uma igreja madura de fato de verdade, uma igreja progredida de fato de verdade, uma igreja em que os irmãos venceram suas diferenças, venceram as suas subjetividades, venceram aquilo que diz respeito ao foro íntimo e pessoal de cada um e colocam acima de suas próprias vontades e de seus próprios interesses e de suas próprias conveniências a vida em comunidade, a vida de parceria, a vida de cuidado recíproco, de edificação mútua, a vida, aleluias, de conforto e de consolo mútuo e recíproco. Quando a igreja chega nesse nível, ela atingiu aquilo que Paulo vai dizer, essa unidade da fé, e ela atingiu também a maturidade. Agora a palavra renotes vai aparecer em outro texto, ela vai aparecer em Colossenses 3,14, e é interessante como Paulo vai falar aqui sobre a perfeição, e que nível de perfeição a gente atinge quando a gente consegue conviver. Aquilo que distingue-nos não é o fato de sermos convertidos, porque procedimentos de conversões todas as religiões têm. Não é o fato de nós batizarmos, porque um banho ou uma circuncisão, quer dizer, um ato para dizer que você pertence a uma determinada fé, todas as religiões têm. Não é o fato de nós comungarmos aqui na ceia, quer dizer, porque isso daí também pode se considerar apenas um protocolo. Afinal de contas, o Judas Iscariotes tomou a ceia, mas não era do Senhor, entende? Mas ele tomou a ceia, ele esteve no dia da ceia também. Então não é isso, não são dons, porque Jesus fala assim, que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu fiz, mas o Senhor vai olhar e vai dizer: eu não te conheço. Então o que é que nos leva à maturidade? É exatamente quando a gente consegue suportar o outro, quando a gente consegue levar a cargo do outro, quando a gente consegue caminhar com o outro, quando a gente consegue ombrear o outro, quando a gente consegue de fato, de verdade, levantar as mãos do outro, quando a gente não inveja, quando a gente não enciuma, quando a gente não persegue, quando a gente não marginaliza, quando a gente não discrimina, quando a gente suporta, quando a gente exalta, quando a gente tem o outro superior a nós mesmos. Aí sim a gente cresceu de fato, de verdade, e aí sim a gente atingiu essa perfeição que a palavra de Deus impõe para nós como objetivo. Colossenses 3,14 diz: e sobre tudo isso, a caridade, que é o laço da perfeição, ou o vínculo da perfeição. E ainda a palavra renote vai aparecer em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10, quando vai dizer: para que sejam unânimes em vosso parecer. O texto vai dizer: para que vocês tenham um mesmo parecer, para que sejam unânimes em vosso parecer. Renote tem a ver com unidade espiritual, união dos crentes com Cristo. A renote tem a ver com a união harmônica, a concórdia, a cooperação entre os crentes. E o renote vai dizer também a respeito da unidade da fé, o compartilhamento comum que os crentes têm da fé. Queridos irmãos, nós temos um alvo a atingir, nós temos um destino a alcançar, nós temos um objetivo a concretizarmos. E qual é este? É quebrarmos as nossas diferenças e vivermos como irmãos. Aleluia, é superarmos as nossas distâncias, é destruirmos os nossos muros e construirmos pontes que nos aproximam um do outro e que nos tornam irmãos de fato e de verdade. Quantos estão dispostos a superar a si mesmo, aleluia, para viver em unidade? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, que ali vai dando os nomes dos discípulos de Jesus que estavam aguardando o advento do Espírito Santo, e lá fala que ali estava Simão o Zelote. Eu acho que é o 13 que fala que estava o Simão o Zelote. Se você puder colocar lá, Simão o Zelote estava ali. Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? Os irmãos lembram? Os zelotes eram aquele grupo de judeus que haviam se formado e se reunido lá no período intertestamentário, no período interbíblico, sobretudo no norte de Israel, e eles eram marcados por um extremismo na fé. Eles não suportavam o Império Romano, não suportavam a invasão romana, não concordavam
concordavam em pagar tributos e odiavam aqueles que pagavam tributo e mais aqueles que cobravam tributo. Mas no grupo de Jesus também tinha Mateus, o publicano, que era o cobrador de impostos, que trabalhava para Roma e que cobrava impostos e que provavelmente enriqueceu às custas de uma injustiça antes de encontrar o Senhor. Vejam que interessante, o Simão Zelote está aqui e Mateus, o publicano, está aqui. Esse, na via normal, odeia esse daqui quer matar esse quer perseguir, mas eles estão assentados no mesmo lugar, com a mesma esperança e na mesma expectativa. E o que é que trouxe a eles a unidade, apesar de suas disparidades? Foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi a fé em Cristo, foi o amor por Cristo e o amor pela palavra, e a expectativa do derramar do Espírito Santo de Deus. Pega na mão desse gentil irmão que está do seu lado. Se você puder olhar no olho dele ou dela, por gentileza. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não é falso, não deve e não vai pedir dinheiro emprestado, olha para esse irmão aí, bem lá na íris do olho dele. Se ele não olhar para você, você vai ter que emprestar algum para ele passar até dia 10 ou até depois do carnaval. Então vigia, né? Olha para ele, aleluia, e diga para ele, eu sou diferente de você. Diga para ele, eu sou diferente de você, mas existe algo que nos une, é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo, é o amor de Cristo e é o amor por Cristo. É isso que nos torna irmãos. Levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, aleluia, abra a tua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. A gente pode ser irmão, a gente pode se respeitar, a gente pode um cuidar do outro, a gente pode um zelar pelo outro, um defender o outro, um apoiar o outro, um se alegrar com a vitória do outro, porque Cristo Jesus quebra as nossas diferenças, Ele desfaz as nossas exclusividades e subjetividades, aleluia, para nos fazer irmãos em Cristo, aleluia, glória a Deus. É importante a gente ter unidade eclesiástica, união entre os crentes dentro da igreja. É muito importante a gente ter unidade doutrinária, nós falarmos a mesma doutrina. É importante a gente trazer o mesmo ensino. É muito importante a gente ter unidade espiritual, ou seja, estarmos com vínculo com Cristo refinado e afinado. A igreja, ela atinge níveis maiores no seu desenvolvimento, ela impressiona o mundo, aleluia, quando ela é coesa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não gosto desses periódicos e desses tabloides de internet que ficam demonstrando as divisões na igreja. Eu não gosto disso, isso conspira contra a nossa fé, isso humilha a nossa fé. Se eu fosse você, eu não me inscreveria em nenhum desses canais. Se eu fosse você, eu pararia de seguir esses canais da internet, no Facebook, no Instagram. Por quê? Porque isso apenas fomenta a discórdia, a divisão, fomenta os conflitos. Nós não somos marcados por isso, nós somos marcados pela paz. Nós somos marcados pela unidade, pela união, e a gente não pode fomentar isso. Eu me lembro que o meu pai, ele fazia o seguinte: quando a gente começava a brigar em casa, sabe o que ele fazia? Ele batia nos dois, num porque provocou e no outro porque caiu na provocação. A gente estava ali respondendo a provocação e apanhava. Aí ele dizia: você tem que aprender o caminho da paz, o caminho da paz. Me lembro que lá em casa tem eu e Gessé como os irmãos mais novos, e foi um irmão que eu convivi muitos anos com ele, e eu e Gessé de vez em quando nós tínhamos algumas brigas,
porque eu sempre fui grandão assim, o Gessé era magrinho, eu falava, vou superar ele, nem que seja no chute e no pontapé, mas vou superar. E aí a gente de vez em quando brigava, cada briga mesquinha, medíocre, cada briga desnecessária, ou era por carrinho, ou era por hominho, ou era porque a gente pegou um negócio, pegou outro, pegou isso, pegou aquilo, e aí eu me lembro da gente lá, arengando. Lá no Nordeste usa muito essa palavra, arengar. Então a gente estava lá arengando um com o outro e falando e não sei o que, e bulinando e tal, não sei o que. Daqui a pouco, quando a gente via, era só mangueirada para cima. Era quem que estava lá? Era o meu pai, né? Ele parecia Deus no Salmo 46, eu quebro o arco, eu corto as lanças, e eu queimo os carros no fogo, aquetai-vos, né? Ele fazia isso, aleluia, glória a Deus, e é verdade, a gente continua assim, a gente virou adulto, mas a gente continua arengando, seja por posições na igreja, seja por oportunidades, seja por isso, seja por aquilo outro, mas Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para a paz, Deus nos chamou para a amizade, Deus nos chamou para a unidade, Deus nos chamou para vivermos em comunhão um com o outro. Em Efésios, capítulo de número 4, versículos 1 a 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Existem aí pelo menos 6 ou 7 unidades nas quais a igreja deve atuar e trabalhar e se esforçar. A primeira unidade que tem aí está no versículo 5, que é a unidade no Senhor. Há uma primeira unidade no Senhor, um só Senhor, um só Senhor. A palavra Senhor aí refere-se a Cristo, e a palavra Senhor aí é a palavra grega Kyrios. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso soberano, Ele é a maior autoridade, e a autoridade de Cristo une os crentes. Nós temos uma unidade. Qual é essa unidade? Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, nós estamos debaixo da voz de Cristo, nós estamos debaixo da direção de Cristo, nós estamos debaixo da soberania de Cristo. E ao nos suplantarmos e ao nos humilharmos debaixo da potente mão de Cristo, todos nós estamos na mesma situação. Aqui não há grande e não há pequeno, não há inteligente, não há indouto, não há rico e não há pobre. Aqui todos somos irmãos, e aqui todos estamos nessa mesma unidade, a unidade debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que os irmãos guardam diferenças, os irmãos guardam singularidades, mas existe uma coisa que nos une. E uma coisa que nos une, que está descrita em Efésios 4, é que todos nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Você está debaixo do senhorio de Cristo? Agora nós temos uma segunda unidade. Essa segunda unidade refere-se à fé, uma mesma fé. Eu quero que você leia aí Efésios 4, 5, a parte B, que fala um só Senhor e uma mesma fé. Se refere à confissão de fé em Cristo. É a base da nossa união. Nós estamos também nessa unidade de fé. Aqui nós não adoramos a Moloque. Aqui nós não adoramos a Baal, a Azerá. Aqui nós não adoramos aos deuses do Antigo Testamento e nem os deuses que aparecem lá no Novo Testamento, Afrodite, Diana. Nós não adoramos Baco, Dionísio, Zeus, né? Nós não adoramos outros deuses, nem esses deuses da atualidade, Buda. Nós não adoramos também Shiva, nós não adoramos nenhuma outra divindade. Aqui nós estamos debaixo da mesma fé, a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele falou assim: e a vida eterna é esta, que creiam em Deus como o único e verdadeiro Deus, e creiam em Cristo, o seu Filho, que foi enviado por ele. Então nós estamos todos aqui debaixo desta fé. Eu creio em Cristo,
Eu estou debaixo da autoridade de Cristo, mas eu também creio em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Nós temos uma terceira unidade, que está descrita também no versículo 5, que fala um só batismo. Ou seja, nós fomos batizados em águas. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos batizados por imersão. Fomos batizados em água. Fomos batizados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos um só batismo aqui. Talvez algum irmão aqui tenha um batismo que tenha a ver com a aspersão. Mas se você já conversou com o pastor e você já entendeu como válido esse batismo, ok, não tem problema. Agora nós não podemos ser batizados em nome de outro, nós não podemos ser iniciados em outra expressão de fé. Todos nós aqui temos uma mesma unidade, nós estamos dentro de um mesmo batismo, ainda que possa ter ocorrido aqui ou acolá, não é o recomendado, mas às vezes isso acontece, às vezes nós temos aqui a formalidade diferente, mas o batismo é um só, né? O batismo é um só batismo. Nós nos batizamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você está me ouvindo aqui, você ainda não é batizado em águas, não cumpriu essa ordenança, esse ano de 2025 é um ano de você sair da periferia da fé e se aproximar e entrar nesse relacionamento mais aprofundado com Deus. Certo homem chegou para Jesus e ele foi conversar com Jesus como é que ele alcançava a vida eterna. E Jesus falou para ele assim: eu vejo que você não está longe. Eu vejo que você não está longe. Quando Jesus fala, eu vejo que você não está longe, Jesus está tratando com aqueles que vivem na periferia da fé, aqueles que vivem no perímetro da fé, aqueles que vivem na margem da fé, aqueles que vivem na borda da fé, que são simpatizantes aos hinos, que frequentam a igreja, que vêm, que gostam de receber os irmãos, mas que não agarram o evangelho de forma completa. Você precisa ser radical na sua escolha, e você precisa tomar uma posição de descer as águas batismais e pertencer a esse grupo de fato, de verdade, e ter essa unidade também junto conosco. Muita gente que gosta de receber campanhas na sua casa, gosta de ouvir hino, abre a Bíblia no Salmo 91, mas quando você diz, você precisa organizar a vida para batizar, não quer, está na borda da fé, está na beira do caminho, está na proximidade, está na redondeza, está na região, mas você precisa entrar para dentro de fato, de verdade, desta fé, sendo inserido através do batismo. Há um só batismo, e você precisa participar desse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser batizado por imersão, precisa cumprir esse requisito para que você possa, quando passar a ceia do Senhor, não ter nenhum constrangimento, lançar mão do pão e lançar mão do cálice e fazer isso com liberdade, com alegria, com contentamento na sua alma. Há um só batismo. Há uma outra unidade, que é a quarta unidade, que o apóstolo vai descrever, está no versículo de número 6 do capítulo 4, ele vai dizer: um só Deus e Pai. Deus, ele é o nosso Deus. Deus é o nosso Deus. Há uma falácia que diz assim, que todos nós temos um mesmo Deus. Isso não é verdade. Por exemplo, o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus, mas o Deus dos judeus e dos cristãos não é o mesmo Deus dos muçulmanos. O Deus dos judeus e dos cristãos não é o mesmo Deus dos muçulmanos nem dos praticantes do hinduísmo. O Deus dos judeus e dos cristãos não é o mesmo Deus do islamismo, nem do hinduísmo, nem do shintoísmo. Por que não? Porque lá se cultua outra divindade, outro Deus, se presta culto a outro Deus. Eu tenho uma amiga advogada, muito amiga minha, e a gente tem um bom relacionamento assim, até já fizemos alguns trabalhos juntos. Eu acompanho ela na internet, ela me acompanha também. Aí esses dias ela postou uma foto dos ancestrais dela, e ela colocou uma frase assim:
um culto aos ancestrais. Aí ela acendeu ali provavelmente um incenso, né, e uma vela, e fez ali uma oferenda. Vejam que aqui a gente entra por caminhos diferentes. Ela entra para o culto nos ancestrais e eu entro para o culto ao único e verdadeiro Deus. E todos nós aqui, irmãos, todos nós aqui temos essa unidade. Aleluias, temos essa unidade. E o nosso Deus está aqui. Eu não sei se você já deu um glória ao nome dele. Você já deu um glória ao nome dele? Já abriu a sua boca para louvar, engrandecer e bendizer ao nome dele? Aleluia, glória a Deus. Nós temos um só Deus, e nisso nós guardamos a unidade. Ninguém aqui está cultuando os ancestrais. Ninguém aqui está cultuando as divindades, o anjo Moroni, por exemplo. Ninguém aqui está cultuando a outro tipo de divindade. Não, nós estamos cultuando o único Deus. E que Deus é o nosso. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu adoro o Criador dos céus e da terra. Que Deus é o nosso, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu adoro o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus é o nosso, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu adoro o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus é o nosso, é o Deus da igreja. É o Deus dos salvos, é o único e verdadeiro Deus, aleluia. Agora há um só Deus e Pai. Paulo fala que ele também é Pai. Dentro dessa quarta unidade aqui, nós temos um Pai único. Eu sou filho do seu Expedito Adriano de Almeida, um mineiro, brasileiro, mineiro, lá da região de Claraval, na divisa aqui com São Paulo, com Franca e tal. E aquele homem ali era um homem singular, viu? Desde os 9 anos de idade, começou a trabalhar com a mãe dele, a minha avó, a dona Maria José, no alambique da família. Minha família tinha um alambique. E aí, se você era padeiro, você experimentava o pão. Se você era ferreiro, você trabalhava com ferro. No caso dele, trabalhava com alambique, com aguardente, com cachaça. Experimentava o quê? Cachaça. Então, com 9 anos, lá ia ele pegar a canequinha e tomar a cachaça. E ele virou um alcoólatra, infelizmente. Casou com a dona Patrocínia, e quando ele casou, o meu avô era pastor já, e aí quando ele casou, ele fingiu-se de crente, aceitou Jesus, ficou firme na igreja, e a minha mãe casou. Na noite de núpcias, a minha mãe foi para casa e ele foi para o bar. Ficaram juntos 62 anos casados, tiveram 18 filhos, e ele passou por muitas situações difíceis. A minha mãe teve uma hora que cansou dele e colocou ele para fora de casa, e ele foi morar na rua, e os meus irmãos tinham vergonha do meu pai, e eu nunca tive vergonha do meu pai. Se eu passasse aqui no centro do Imbu e meu pai estivesse lá, eu pegava ele, colocava no meu carro e trazia para cá, e os irmãos tinham que conviver com isso. Eu sempre tive essa postura assim com ele, né? E aí é interessante porque ele ficou morando comigo durante muitos anos, e Deus foi fazendo uma obra, fazendo uma obra, fazendo uma obra, fazendo uma obra, fazendo uma obra. Um dia a gente vai viajar lá para o Ceará. Chego lá no Ceará de férias, a minha mãe foi, e com a minha irmã, e ele foi comigo também. E aí chegou que a gente ficou ali na mesma casa, e ele ficou num dos quartos, a minha mãe ficou no outro. Daqui a pouco eles passaram 30 dias juntos lá na casa, né? Conversando e tal, e não sei o que, vai daqui, vai de lá. Quando foi na volta, minha mãe disse assim no avião: eu quero falar com você. Aí eu disse: tá bom, mãe, tudo bem, vamos ver o que a senhora quer falar. Daí, quando nós chegamos, ela pediu para ir em casa e falou assim: eu quero falar com você. Eu falei: pois não, mãe. Ela disse assim: e se eu voltar com seu pai? O que você acha disso? Eu falei: isso é um milagre de Deus, é uma bênção, né? E aí o meu pai ficou 5 anos com ela, nesse período final, né? 5 anos limpo, e partiu para o Senhor no ano de 2022, né? E eu creio que está em Cristo, guardado e protegido em Cristo. Nós, cada um, temos um pai. Você podia contar a história do seu pai também, mas existe um pai que é pai de todos nós. Nós temos um pai, e a ele nós podemos dar glória, a ele nós podemos dar honra, dele nós podemos receber as mais dadivosas e copiosas bênçãos.
Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer, é o Espírito de Deus, dentro do nosso espírito, que confessa e que proclama dentro de nós, que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e essa filiação, ela não vem de outra coisa, senão do Espírito Santo de Deus. É muito interessante, porque na tentação, Satanás vai dizer para Jesus, se tu és o Filho de Deus, e aí vai ficar fazendo essas provocações para Jesus. Jesus não caiu nas provocações do diabo. Por que não? Porque não interessa se ele está lá no deserto, não interessa se ele está lá no jejum, nada arranca a sua filiação. Ele é filho e pronto, e acabou. Você também é filho, você também é filho, nascido não da carne, nascido não da obra humana, não do sangue, mas nascido do poder do Espírito. Quantos filhos de Deus nós temos aqui que podem levantar as mãos, podem levantar a face, podem levantar a voz, podem abrir a boca e dar uma palavra de adoração e de louvor ao nosso Deus? Agora nós temos uma quinta unidade, redobre a sua atenção, nós temos uma quinta unidade. Essa unidade é uma unidade de esperança. Ela aparece em Efésios 4:4. Por gentileza, Paulo vai dizer, uma só esperança da vocação. Quer dizer, nós temos uma esperança. Qual é a esperança que nós temos? A nossa esperança é Jesus. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, obedeça a voz de Deus. Ele é Deus. Os irmãos acalmarem ele, depois ele entra. Ele queria pregar, você viu, né? Que a gente podia ter dado púlpito para ele, viu? É um pregador mesmo. Muito bem, eu respeito muito. Eu acho que a gente tem que ter uma paciência, né? Porque entra meio dando trabalho um dia, outro, mas daqui a pouco o Senhor faz a obra, né? Os irmãos querem abençoá-lo, estenda a mão para ele ali, estenda a mão para ele. Pai, ele entrou aqui, eu creio que foi por causa da tua vontade. Ele está um pouco alterado, mas que a tua boa mão, Pai, o alcance, e que o teu Espírito transforme-o, Pai. Interessante que ele mesmo, ó Deus, nessa condição, ele não entrou em outro lugar, ele entrou na tua casa. Isso mostra que a alma dele suspira por ti, a alma dele clama por ti, a alma dele busca a ti, Pai, e o Senhor é poderoso para libertá-lo. Faz isso, Senhor. Visita também a sua família e a sua casa, em nome de Jesus, Pai. Há uma outra unidade, que é a unidade da esperança. Efésios 4:4, Paulo vai dizer que há uma só esperança da vossa vocação. E quem é a nossa esperança? Nossa esperança é Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 1, ele fala assim, Jesus Cristo que é a nossa esperança, ou esperança nossa. Jesus é a nossa esperança, e Jesus é a nossa esperança em duas circunstâncias, em dois momentos. Num primeiro momento, ele é a nossa esperança nas situações difíceis que nós atravessamos na vida. Se você está passando por alguma provação na sua vida, preste atenção no que eu vou falar para você. Não perca a esperança. Jesus vai dar um jeito nesta situação. Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai liberar uma palavra. Jesus vai apresentar uma solução. Talvez você esteja começando esse ano aqui cheio de problemas para resolver. Eu convido você a escrever esses problemas, coisas muito difíceis mesmo, coisas muito sérias, coisas que têm tirado o seu sono e inquietado o seu coração. Escreva, e depois de escrever, eu quero que você coloque isso diante de Jesus em oração e em súplica, dizendo: Jesus, coloca as suas mãos, e você vai este ano testemunhar a respeito de intervenções maravilhosas e extraordinárias de Jesus na sua vida. Eu creio.
Jesus é a minha esperança. Nas circunstâncias difíceis, Ele é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança dentro ainda desse plano, quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós ficamos com culpa na nossa consciência. O Spurgeon diz que o pecado ele é como se fosse um gláudio, ou seja, uma faca, um punhal, aqui nos rins do crente. E aí é muito difícil. Aquele que peca e que se acostuma ao pecado tem a mente cauterizada. Mas aquele que peca e sente o peso do pecado é porque é cheio do Espírito Santo de Deus de fato e de verdade. É o Espírito que nos sensibiliza ao erro, é o Espírito que nos coloca temor de Deus, é o Espírito. E se alguém tem peso na consciência porque peca, não é porque está longe de Deus que tem peso, é porque está próximo de Deus que tem peso na consciência. Porque quem está longe não tem peso nenhum na consciência, peca e está entregue a si mesmo. Mas nós crentes temos uma postura diferente. Quando a gente erra, quando a gente fala o que deve, o que não deve, quando a gente vai aonde não deve, quando a gente faz o que não deve, a nossa consciência pesa, a nossa alma fica angustiada e aflita. Nós não gostamos de pecar, mas aí nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? Jesus Cristo é a nossa esperança. A biografia de Martinho Lutero diz que quando ele estava na fazenda, durante aquele ano que ele ficou traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego e do aramaico para o alemão, quando ele ficou lá guardado pelos príncipes alemães numa fazenda, escondido da pretória romana, quando ele esteve ali, um dos dias Satanás apareceu para ele, e Satanás fez uma lista de pecados, e quando o diabo começou a dizer, tá bom, ele disse, não escreve mais, porque eu sou muito pior do que você é capaz de descrever. E o Satanás foi escrevendo, escreveu ali uma lista enorme de pecados. Aí ele disse, está vendo, você é tudo isso. Aí o Lutero disse, mas escreve também aí, Satanás, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica. Levante a tua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração, porque o sangue de Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora nós temos uma outra esperança. Qual é a outra esperança? Que diz respeito a todos nós, ainda que tenhamos aqui alguns pós-tribulacionistas, alguns pré-tribulacionistas e alguns mid-tribulacionistas, não importa, nós temos uma coisa que nos congrega, que nos agrega, que nos junta, que nos conecta. Sabe o que é? Todos nós aguardamos a vinda do grande rei. Alguns dizem que é antes da tribulação, outros dizem que é no meio da tribulação, outros dizem que é no final da tribulação, não interessa. Agora tem uma coisa que todos têm em comum, é que ele virá. Se você tem essa esperança, levante a sua mão. Cadê os que têm essa esperança? Levante a mão. Aleluia, nós temos a esperança na parousia do Senhor, nós temos a esperança no arrebatamento, nós temos a esperança na vinda do Senhor. Aleluia, e naquele dia, não interessa onde estivermos, Ele virá com alarido, Ele virá com trombetas, Ele virá com voz de arcanjo, e esta voz não será ouvida como um estrondo de um relâmpago ou de um trovão para o mundo todo ou para toda uma região, não, nós não conseguiremos ter este som expandido para todos ouvirem, não, esse som ele só falará ao coração do crente. Não interessa se você esteja com um fone de ouvido, ouvindo o pastor Eliomar na sua série de pregações aqui, ou ouvindo um cantor, não interessa. Não interessa se você esteja trabalhando, não interessa o que você esteja fazendo, se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e se você tem essa esperança, essa voz, esse alarido, essa trombeta de Deus, essa voz de arcanjo, ecoará no teu coração. Alguns estarão dirigindo, outros estarão trabalhando, outros estarão na rua, outros estarão no comércio, outros estarão dormindo, outros estarão fazendo alguma coisa, outros estarão na igreja, não importa, mas nós ouviremos a sua voz no íntimo do nosso coração.
aleluia, lá no recôndito mais profundo da nossa alma, e Ele nos dirá aquilo que está em Cantares capítulo 2:10: amada minha, noiva minha, levanta e vem. Aleluia, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão seus corpos glorificados, e nós, aleluia, os que estivermos vivos, seremos transformados, aleluia, e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo diz: eu digo-vos, porém, um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é uma esperança da igreja. A gente pode trabalhar, a gente pode comprar, casar, vender, a gente pode fazer tudo, mas nós temos uma esperança, a esperança de que a gente aqui nessa terra é peregrino, aqui nessa terra nós somos forasteiros, aqui nessa terra nós somos nômades, aqui nessa terra nós somos transeuntes. É por isso que o nosso coração não pode se agarrar em nada nesse mundo, não, irmãos. A gente só está aqui de passagem. O nosso lugar é nas mansões celestiais, o nosso lugar é na morada eterna, o nosso lugar é no lugar de descanso com o Senhor. Há uma só esperança. E também Paulo vai falar da sexta unidade. Há um só corpo. Um só corpo. A igreja é um só corpo. Efésios 4:4 ele vai dizer um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo, composto por membros diferentes, mas que vivem em unidade. A igreja é um corpo. São símbolos que Paulo vai aplicando e analogias para falar a respeito da unidade, da coesão da igreja. A igreja é um corpo. Quem é o olho aqui? Eu não sei. Quem é a língua aqui? Eu não sei. Às vezes o linguarudo até aparece, mas quando ele é linguarudo, ele não é a língua do corpo, né? Porque a língua do corpo não fica falando tudo. Minha mãe dizia que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E a gente tem que tomar cuidado com a língua, né? Tem que tomar cuidado. Tiago diz que ela é o menor de todos os membros do nosso corpo, mas ela pode, como uma centelha que incendeia um bosque, destruir toda uma comunidade. É por isso que a gente tem que fechar a boca. A Joyce Meyer escreveu um livro, Eu e Minha Boca Grande. Eu nunca aconselho você dar de presente esse livro para ninguém. Compra para você, tá certo? Às vezes você quer indicar um livro e você indica: eu queria indicar um livro para você. Qual é? Eu e Minha Boca Grande. Não dá, né? Toma cuidado. Pelo amor de Deus, né? Cuidado, tá certo? Nós não podemos falar demais. Já dizia um adágio popular que o peixe morre pelo quê? Morre pela boca. Então a gente tem que ficar quietinho. A Bíblia fala que falar é prata, né? Mas calar é o quê? É ouro. A palavra dita só no seu tempo certo, ela é como maçãs em salvas de prata. Que Deus nos dê controle sobre a nossa língua, para que a gente mantenha, em nome de Jesus, o corpo coeso. Quando você estiver com vontade muito grande de falar alguma coisa, dê glória a Deus e aleluia. Bendiga o nome do Senhor. Dê palavras de celebração e de glorificação ao nome do Senhor. Mas nós somos um corpo, e aí Paulo vai trabalhar o tema do corpo, não aqui em Efésios, que ele cita que somos um corpo, mas quando chega em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai trabalhar isso daí, e ele vai dizer: todos são cabeça, ou melhor, todos são olho, todos são mão, todos são pé. Não. Assim como num corpo nós temos muitos membros e cada membro é importante, assim também dentro da igreja nós temos muitos membros e cada membro é importante. Você pode dizer para essa pessoa: você é muito importante para essa igreja? E diga para ele: você é muito importante para a igreja de Cristo na terra. Você é muito importante. Aleluias. Você tem o seu valor. Você tem, aleluias, a sua utilidade, a sua funcionalidade, você tem a sua responsabilidade, você é muito importante, você é fundamental, você é essencial para a funcionalidade do corpo, a funcionalidade do corpo. O meu pai faleceu, sabe de quê? Meu pai faleceu porque ele perdeu a vesícula dele, e a vesícula é vista pelos médicos como um órgão que você pode retirar, e dependendo dos cuidados que você tenha, conviver ainda, ou viver ainda. Você pode viver sem a vesícula,
mas ela é muito importante. Se você tirar a vesícula, você não vai ter nada para filtrar a gordura no seu corpo. Então é um órgão que você pode tirar, mas vai estar faltando alguma coisa lá. Você vai viver, mas está faltando alguma coisa. E o meu pai tirou e por causa disso acabou morrendo. Nem órgão, nem membro é inútil. João Calvino fala que na igreja ninguém é tão pobre que não possa dar nada, e ninguém é tão rico que não tenha falta de nada. Eu gosto de Atos 12. Lá em Atos 12 fala que o Pedro, quando ele chega na região de Jope, ele é buscado, ele é procurado pela multidão, sobretudo pelas mulheres. Ora, Pedro está sendo buscado. Quando você começa a ler o texto, você vê que Pedro está sendo buscado, Pedro está sendo procurado, Pedro está sendo envolvido por uma multidão, e dá a impressão que era porque Pedro era um fenômeno. Dá a impressão de que porque aquilo está acontecendo porque Pedro era o apóstolo, porque Pedro ele havia convertido Cornélio, ou porque ele tinha feito tantas coisas extraordinárias. Mas o texto continua dizendo, rodearam Pedro para falar para ele: venha e veja a nossa irmã Dorca, que nos deixou. E a Dorca, quem que era? Era uma mulher muito simples, que só tinha uma agulha, mas usava aquela agulha para a glória do Senhor. E com aquela agulha ela costurava para a cidade inteira. E no dia que houve a sua morte, a cidade inteira foi até Pedro. Todo mundo diz, é para aclamar Pedro ainda mais. Não, elas nem consideraram isso. Elas estavam pedindo por Dorcas. Vejam que interessante. O apóstolo é importante, mas aquela que maneja uma agulha também é muito importante. Quem é melhor? Eu que estou aqui pregando há 1 hora, o pastor, que é o vice-presidente do ministério, ou aquele irmão ali? Ninguém. Todos nós somos importantes. Fala para esse irmão, você é muito importante nessa igreja. Diga para ele, em nome de Jesus, você não sabe o valor que você tem. Aleluia, o valor que o seu trabalho tem. Oracandore manarashura bahai. Oracandore manarakandore mahai. Aleluia! Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória! Aleluia, Deus vai dar dons para você. Levante a sua mão. Deus vai dar dons para você. Deus vai dar talentos para você. Aleluia, talvez você olhe para a sua vida aqui e diga assim: Senhor, eu não tenho feito nada. Deus está dizendo, eu vou dar dons para você. Eu vou ministrar, aleluia, instrumentalizações e capacidades sobre a sua vida. Você vai ser usado poderosamente. Você vai ser usado poderosamente. O Espírito está soprando sobre nós. E o Espírito semeia dons entre nós. O Espírito distribui dons entre nós. Você vai receber dons de Deus, habilidades de Deus, capacidades de Deus, instrumentalidades de Deus, aleluia, para trabalhar no reino de Deus e fazer uma obra extraordinária. Em Atos 18 fala que chegou a Corinto um poderoso e eloquente orador, Apolo, que tinha se formado em Alexandria, no Egito. Os irmãos sabem que Alexandria, no mundo antigo, era como se fosse a cidade de Atenas. Só que Alexandria era no norte da África, para o continente africano. E Atenas para o continente europeu. E Tarso também. Igual hoje. Hoje a gente tem várias cidades importantes. O pastor falou ontem de um testemunho que eu tenho, que ano passado, recebi de Deus a oportunidade de ir a Salamanca, na Espanha, uma faculdade que foi fundada em 1218, um berço do saber. Mas existem muitas outras em torno do mundo. Yale, Cambridge, Harvard e assim vai. A USP aqui em São Paulo, tudo bem. Chegou de Alexandria um homem chamado Apolo, que era instruído nas escrituras e poderoso em palavras, eloquente, um homem destro e hábil na palavra. E quando ele chegou lá, o texto fala assim, que quem estava cuidando da igreja era Priscila e Áquila. E a Priscila chegou para ele e perguntou para ele sobre o batismo no Espírito Santo.
E ele disse que ele não sabia, e ela então pôs-se a ensiná-lo, e ele humildemente pôs-se a aprender. Olha para esse irmão aí, ele sabe de muito mais coisas do que você imagina. Talvez essa pessoa já teve experiência que você não faz a menor ideia, e essa pessoa pode te ensinar e pode te instruir. Nós somos um corpo. Deus tem sim o ministério de mestre que Ele dá para algumas pessoas, mas tem muitos mestres no meio da igreja que são anônimos, mas que detêm o conhecimento profundo das Escrituras. Você pode dizer para esse irmão: eu quero continuar aprendendo com você? É verdade isso mesmo? Eu quero continuar aprendendo com você, quero continuar sendo formado por você. Aleluia, eu quero continuar sendo educado por você, eu quero continuar sendo instruído por você, eu quero continuar. Aleluia, 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 glória a Deus. Há uma sétima unidade e a gente termina, uma unidade no Espírito. Efésios 4, do 3 e 4, Paulo vai dizer: um só Espírito. Há um só Espírito, é o Espírito Santo que atua em nós. E o Espírito, ele atua em nós inicialmente nos salvando. Todos nós aqui temos o Espírito Santo, porque todos fomos selados no Espírito. Paulo vai dizer em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então todos fomos selados no Espírito. E se você quiser permanecer nessa posição, está tudo bem, mas se você quiser, você pode receber uma ação do Espírito, que ela dá para nós não só a salvação, mas um revestimento de poder, para que possamos expandir o reino de Deus na terra. Tem irmão que se basta com essa porção do Espírito capaz de lhe salvar, mas tem outros que são eufóricos, que são ávidos, que são apetitosos, que são anhelantes, que são desejosos de receber mais e mais do poder do Espírito de Deus. Lá na nossa igreja em Barueri tinha um irmão que trabalhava no fórum, ele era serventuário, fórum civil, e ele era extremamente lógico, e quando se falava sobre esse negócio de poder do Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, ele caçoava. E quando ele não tinha oportunidade de ir por fora, ele ia por dentro, mas ele não acreditava nisso. E o pastor sempre dizia para ele: Deus vai pegar você, e Deus vai fazer uma obra na sua vida muito grande. E ele dizia: conversa, ele levava aquilo, né? Mas um dia houve uma situação que ele passou por uma moinha realmente de Deus, e naquela moinha ele se colocou a orar muito, e nas suas orações, o pastor falava para ele, ele diz: não pastor, não, eu já tenho o Espírito Santo, já sou selado, já está bem, já está tudo bem, está mesmo, mas Deus tem mais para você. E ele foi trabalhar, e ele trabalhava no fórum, na época que não tinha o computador ainda, faziam os despachos com a Olivetti. Os irmãos aqui não sabem, porque são tudo novos, o que é uma Olivetti? Tudo novos, né? Olivetti é uma máquina de escrever, de datilografia, né? E ele ficava lá trabalhando, e de repente ele começou a trabalhar num dos dias lá, e ele começou a cantar um hino: Divino Companheiro no Caminho. E ele começou a cantar o hino, e ele começava a dedilhar com mais força, e jogar com mais força, e jogar. Daqui a pouco ele parou e colocou a mão e começou a falar em línguas estranhas. Deus o batizou. Ele ficou tão tomado pelo poder de Deus, ele não sabia o que fazer. Ele pegou a Olivetti com o despacho aqui, colocou na cabeça, e ele saiu correndo pelo fórum, falando em línguas estranhas. Contiveram ele, levaram no hospital lá, na parte de atendimento que tinha no fórum. Ele ficou na maca, amarrado lá na maca, falando em línguas estranhas. Atestaram ele, deram 15 dias para ele ficar em casa. Ele ficou 7 dias falando em línguas estranhas. Se você quiser ficar no patamar
da salvação, o Espírito está em você. Mas se você quiser receber um pouco mais, Deus tem mais para você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, e Deus tem mais para você. Eu tenho uma colega advogada, aconteceu com ela um fenômeno muito interessante. Ela sempre foi ascética, sim, ela sempre foi cética, melhor dizendo, né? Sempre foi cética, não acredito, eu acho que não e tal. E Deus falando com ela, E de repente ela resolveu participar de uma campanha na igreja, e aquela campanha era de busca de dons. E ela vinha na igreja mais pelo marido do que por ela mesma, mas ela foi ali naquela situação. O que aconteceu? O que aconteceu foi que ela estava indo no Fórum de Osasco. Fórum de Osasco, ela estava ali no ônibus. Quando ele está ali em Comandante Sampaio, ele vai entrar à direita ali para pegar Jardim das Flores e tal, e ali é o Fórum Cívico. No meio do ônibus ela estava ouvindo um louvor lá no Spotify, e ela começou a sentir uma alegria no coração dela, e ela começou a chorar dentro do ônibus. E aquela alegria começou a tomar o coração dela, ela levantou, puxou a cordinha, o ônibus parou, ela desceu, e ela foi para trás do ponto de ônibus, e o pessoal achou que ela estava passando mal. Aí pararam. O que ela fez lá? Ela não se conteve, caiu em lágrimas e falou em línguas estranhas naquele dia. Foi tão interessante que depois que Deus fez isso com ela, Deus abriu até a madre dela depois. Ela estava pedindo um filho a Deus e buscando há bastante tempo e não tinha acontecido. Depois que Deus a batizou no Espírito Santo, Deus também curou a vida dela. E agora, recentemente eu falei com ela e ela falou: pastor, eu tenho que mostrar a foto do meu bebê para o senhor, pastor. E mandou a foto. Se você quiser, você pode ficar só nesse plano, mas se você quiser, você pode subir o seu nível. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus quer derramar dons, quer derramar autoridade, quer derramar poder. Aleluia. Um só Espírito. Um só Espírito. Se você não fala em línguas estranhas hoje, você pode sair daqui falando em línguas estranhas. Se você ainda não foi batizado hoje, você pode ser batizado. Se você não foi renovado hoje, você pode ser renovado pelo poder de Deus. Hoje você pode. Eu estava pregando numa das nossas congregações lá no Jardim Infantes Garden, em Jandira, e era escola dominical, e eu estava ministrando a escola dominical. Daqui a pouco, atrás de mim assim, um irmão começou a falar em línguas estranhas, um obreiro lá, falando em línguas estranhas. A igreja se alegrou, mas eu fiquei bravo, porque quando eu estou falando, eu, como todo mundo que ensina, quer o silêncio. E aí eu queria o silêncio, a glorificação só na hora certa, mas o silêncio. E ele falava em línguas estranhas, e eu fui terminando aquela aula meio bravo assim, tal. Quando terminei a aula, eu sentei do lado do pastor, uma irmã cantou, eu sentei do lado do pastor, aí o pastor eufórico me deu um abraço, sentado mesmo, chorando, e disse: esse obreiro aqui era professor nosso da escola dominical, e ele já vinha há muito tempo pedindo para Deus batizá-lo no Espírito Santo, e não acontecia hoje. Quando o senhor estava dando aula, ele começou a glorificar Deus, e Deus o batizou aqui agora. Deus pode te batizar hoje, Deus pode te batizar no começo desse ano, aleluia. Se você deseja, se você pede, se você quer, aleluia, Deus vai dar isso para você.